Uma vitória importantíssima do Coringão fora de casa, lá na Arena da Baixada, por 1-0 contra o time do Atlético Paranaense, no jogo válido aí, primeiro jogo, né, das quartas de final da Copa do Brasil. Agora vamos decidir em casa, tem mais 90 minutos, mas a gente joga pelo empate. Eu separei um corte aqui do programa Linha de Passe da ESPN, vamos ver aí os comentaristas analisando e exaltando aí essa grande vitória do Coringão. Mas antes, já senta o dedo no like, deixa aí o seu comentário e se inscreve no canal também, ativa o sino, caso você ainda não seja inscrito, você me ajuda muito dando aí esses pequenos detalhes, que é só um clique aí no botão aí embaixo, você já se inscreve no canal e também é gratuito. Então vamos lá para o vídeo. Ele pode até usar, por exemplo, ele fez um controle aí de carga no Garro. Ele entrou 63 minutos, seu Januário. 63. Então ele abriu mão de um jogo de Copa do Brasil, de brasileiro, que a equipe não está bem, para poder ter o Garro para jogar hoje. E o Garro jogou. Sim. Né? E ainda tem o Palmeiras no domingo, aí ele para. Sem o Garro, a alternativa ao Garro, como citou o Jean, pode ser o Memphis? Pode. Se tiver o Yuri, você pode ter o Memphis. Sem dúvida. Se tivesse, ele tem o Vitinho. O Vitinho está ainda numa condição física que hoje ele jogou um tempo. Se ele tivesse dois jogadores pela beirada, Vitinho e mais alguém pelo lado direito, que pudessem recompor, ele poderia ter Memphis no retorno. Memphis e Yuri sobram. Volta pelas beiradas. Porque também tem que tomar cuidado, porque ele pode ficar totalmente vulnerável. Hoje, essa é a preocupação. Com Garro, Memphis e Yuri, já é um combate que tem limites quando você tem que encaixar ali na saída do adversário para desafogar um pouco o seu time lá atrás. E se o adversário ficar invertendo bola, você fica correndo que nem louco. Então, ele não tem a situação ideal, perfeita. Ele não é o Leonardo Jardim que fala assim para o Gabigol, fica no banco porque o outro está correndo mais que você e fazendo gol um atrás do outro, que é o Caio Jorge. É um luxo, né? Se ter Gabigol no banco realmente é um luxo. Mas ele tem alguém que hoje desempenha melhor. Né? E poucos têm essa condição de colocar um jogador desse tamanho no banco. O Flamengo tem, mas o Corinthians é aquele Corinthians. O Corinthians, a gente sempre falou aqui, 11, tem 11, tá? Tem 11 caras. Bem mas competitivo. Você começa a tirar dos 11, você começa a ter problemas. Talvez, vendo o que aconteceu em São Januário e hoje, talvez ele consiga recuperar o Maicon. O Vitinho vem, o Maicon pode ser uma novidade, porque ele ficou um tempo parado e é um jogador que foi criado dentro do Corinthians. Então ele entende o Corinthians. E ele fez gol, São Januário, hoje novamente em campo. Talvez esta situação de ausência de vários jogadores tragam para a equipe nomes que normalmente não iam jogar. O Guinegão não ia entrar, gente. Como Yuri Alberto e Memphis, não tinha nenhuma chance para ele. A minha dúvida é sobre o Vitinho, porque ele é um cara que não recompõe bem também. É mais um. Aí ele tá frio. Essa discussão sobre o Corinthians faceiro, o Corinthians mas pode ser Vitinho. Sim, Vitinho e Guinegão. Perfeito. Já é uma dupla que melhora, você melhora o que ele tem hoje. Perfeito. Tecnicamente, o Vitinho é muito bom jogador. Eu tenho uma opinião bem impopular. Eu acho que pouca gente vai concordar com isso, mas eu acho que o melhor Corinthians... Não se acanhe. Não, jamais. Aqui no Linha, a gente... Nós temos opiniões impopulares. Sim, mas o popular. Porque assim, eu sei que o torcedor quer a qualidade sempre. Mas eu acho que esse perfil de Corinthians que jogou contra o Vasco e hoje contra o Atlético Paranaense é o ideal para pegar o Cruzeiro. Um Cruzeiro que, naturalmente, vai sair para o jogo. Um Cruzeiro que, hoje, jogando no campo do Atlético, em alguns momentos, controlou muito o jogo. A gente vai falar sobre isso mais à frente. E que vai entrar contra o Corinthians, notadamente, se for essa semifinal, condicionado ou pré-estabelecido como favorito. Não, então, peraí, o impopular, pera um pouquinho, vamos lá. E vai ser lá... Esse jogo lá na frente. Por isso que a discussão é boa agora. Se o Cruzeiro passar, encaminhou bem, e se o Corinthians passar, também encaminhou bem, vamos ter esse confronto lá na frente. Mas muda de figura. Então, lá na frente... Pós-brasileiro, você já definiu a sua situação. Isso. Se ela tiver definida antes da última rodada, você fala assim, bom, tá aqui nesta faixa da tabela, não vai subir muito, não vai... Tá bom, você pode já... começar a preparar para esse confronto. Perfeito. É outra conversa. E onde eu quero chegar aí? Vamos lá. Este lá na frente, imaginamos que o Yuri Alberto vai estar ok, que o Memphis vai estar ok,
que o Garro deve estar numa forma muito melhor, deve estar ok também. Mas você está falando para o jogo com o Cruzeiro? Se acontecer esse jogo contra o Cruzeiro, que ele está pegando como referência. Ou contra o Atlético, né? Por isso que eu deixei claro. Isso que eu deixei claro aqui. Cruzeiro no Mineirão. Por isso que eu deixei claro. Se o Cruzeiro passar, se o Corinthians passar. Você sabe que esse discurso já está no vestiário do Atlético Mineiro no próximo jogo contra o Cruzeiro. Mas não pode estar no discurso, porque eu nem falei isso. Você vai levar. Eu nem falei isso. Mas vai ter um recorte. Nunca fizeram, você não conhece? Recortar, recorta. Não fizeram, Negócio de engajamento. Seria ótimo, aliás, eu contrataria o Jean Oddi para recorte se tiraria o treinador né? Porque se o Jean Oddi conseguir dar jeito, né? Só na base do recorte. Pô, perfeito. Estímulo. Vai ter que ganhar mais. Ele falou de vocês. Você não precisa nem ir lá, você só... Vai ter que cobrar. Porque você está colocando na condição do Cruzeiro ser o adversário. Se for Cruzeiro. Então, assim, vamos supor que está todo mundo recuperado. O recorte já está no vestiário. Todo mundo recuperado. Eu te pergunto. Aí, com todo mundo recuperado, você olha, Memphis à disposição, Garro à disposição, Yuri à disposição. E você deixa Ele os vai caras no escalar banco? os caras. Ele vai botar o Memphis, vai botar o Yuri, vai botar o Garro, vai botar todo mundo. Talvez o Vitinho. Os 4 não. Condições. Eu também acho que os 4 seria muita ousadia. Mas a discussão que eu estava propondo é exatamente essa. Se a prudência competitiva manda o contrário. Sabe por que ela não Eu sei manda? que o torcedor não vai gostar de ouvir isso, mas talvez... Mas a prudência competitiva põe esses caras no banco? Mas sabe por que ela não manda? Dependendo do nível de qualidade do adversário, sim. Mas aí No caso, se fosse um Cruzeiro... Sim. Mas aí ele, se ele perde o jogo, ele tá na rua, ele precisa ganhar para manter o emprego. Assim, o que eu acho, Rafa, é que assim, a gente precisa olhar para o que esses A gente caras... está olhando lá para dezembro já. Não, porque esses caras têm entregado também. Então, acho que assim... E aí, quando eu falo, você falou da questão afetiva da eliminação do Palmeiras, mas não é só a questão afetiva, né? Eu acho que assim, é uma questão de constatar que este time foi capaz de eliminar o Palmeiras, que era favorito no confronto, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, portanto, na teoria, até mais forte tanto do que Cruzeiro, do que como Atlético. Então, por que você vai olhar e vai dizer, ah, não, agora eu vou tirar... Primeiro que, assim, tecnicamente, esses caras são tão bons, e a diferença deles é tão grande, por mais que eu entendo quando você fala que quem entrar vai dar mais combate e tudo mais, mas a diferença é muito grande do ponto de vista técnico. Então eu acho que não tem jeito, estes caras vão jogar. Sempre lembrando, o Carrilho está fora e pode ser até ali que ele ganhe na combatividade em relação ao quarteto... Não vou falar mágico. Quarteto mágico? É sacanagem. Fantástico. Quarteto fantástico do Fabuloso. Então pode ser que ele use essa peça para ganhar no combate. Aí eu compro a ideia. Porque nos outros 3 você não tem como mexer. Você não vai deixar de escalar nem o Memphis, nem o Garro e nem o Yuri. Contra o Palmeiras aconteceu isso. É porque a condicionante do jogo facilitou muito o Corinthians com a expulsão do Aníbal Moreno e tal. Mas já estava sendo um Corinthians com os 3 em campo e o Yuri Alberto aquém fisicamente, o Garro aquém fisicamente. Mas o jogo levou o Corinthians a ter uma vantagem e conquistar a classificação. E tem o componente da rivalidade, que para mim isso aí sempre vai fazer parte do futebol. Agora, eu acho que esse melhor Corinthians técnico que eu concordo, ele, num contexto teórico, é pior que o melhor Cruzeiro. E essa é a minha discussão. Então, mas... E aí o dilema do Dorival, para mim, está exatamente nesse cenário. Mas, Rafa, se ele não entra assim, ele toma um gol do Cruzeiro, que é absolutamente normal, ele tem que usar o banco imediatamente. No primeiro, se tomar um gol com 5 minutos, ele já manda aquecer. Ele não tem reação. Eu entendo o que você quer dizer. E você trabalha comigo há muito tempo, e você sabe que 500 vezes eu briguei por times menos técnicos e mais competitivos. Sim, e apanhou por isso. Estou acostumado há muito tempo. Porque eu acho que não tem que jogar os melhores jogadores, tem que jogar os jogadores que fazem o time mais forte. Exatamente por isso, eu dessa vez discordo de você. Porque todas as versões do Corinthians mais forte, desde o ano passado, foram com esses 3 jogadores juntos. Contra que adversários? Contra todos os adversários. Em que circunstâncias? Seja na Copa Sul-Americana, seja no Clássico, dentro ou fora de casa. Que falar de algo que vai acontecer... O campo está mostrando o contrário do que a teoria diz. Falar algo que vai acontecer em dezembro é como tentar adivinhar... Não, nós mudaram as datas. Mudaram as datas. Nós estamos falando das quartas não dá volta. Não dá volta. Da semi. Assim, o próximo jogo... A gente já está avançando numa fase já. O Corinthians não está classificado. O Corinthians tem um ótimo resultado, maravilhoso. Ganhou fora de casa. Nem o Cruzeiro está. O empate já seria
duvidar do Galo também. É que do Cruzeiro é maravilhoso. Você fala assim, 2-0 na Arena do Galo, você topa? Topo, na hora. Quem que não toparia? Pô, lógico. Né? Mas assim, o Corinthians, engraçado como o Corinthians se dá bem na Arena da Baixada, né? Assim, Liga Arena. É o segundo time que mais vence lá. E outra coisa, 3 confrontos de mata-mata com o Atlético, se classificou nos 3. Esse é o quarto. Tem um negócio aí que ele se dá bem. Mas, então o próximo jogo é um jogo que traz daqui 2 semanas. 2 semanas é muito tempo, futebol brasileiro. Então dá para recuperar um pouquinho mais. Por exemplo, dá para ter o Memphis bem melhor, muito melhor do que ele está agora. Você pode imaginar uma dupla Memphis e Guinegão, dá para você ter um cara que ocupa bem a área, que é o Guinegão. Sim. O Memphis faz esse trabalho de chegada ou fora da área, se entendendo bem com o Garro. Pode ser que no jogo da volta, não sei, aí depende do Dorival. Ele pode até... É que ele não vai tirar o Garro, porque a Copa do Brasil... salvar o Corinthians no Brasileiro, uma prioridade é a Copa do Brasil. Se o Corinthians chega à semifinal da Copa do Brasil, se ele chegar, existe uma possibilidade, eu entendo que ela é menor. Vejo o adversário que virá, se for o Cruzeiro, é mais forte. Chegar à final, no caso, né? Se vier o Galo, também é favorito. Dá para competir mais. Mas também é favorito. Qualquer um dos dois é favorito. O Galo, eu vejo o Galo com mais elenco. O Galo dá para competir. O Cruzeiro é mais difícil. Muito mais difícil. A fase do Cruzeiro é melhor. Eu acho que o Cruzeiro está jogando mais. Mas se a gente lembrar do que foi o jogo do Galo contra o São Paulo, e aí, né, poupando todo mundo com 3 titulares, e olhar para o time que entrou em campo, eu acho que na qualidade de elenco, de peças para mudar, para trocar, o Galo tem mais. Mas aí eu entendo o que o Calçado está falando, que assim, hoje o Atlético não está jogando mais do que o Corinthians. O que a gente sempre diz do Atlético o Atlético não joga um futebol compatível com o grupo que tem. É isso. O Cuca não se eliminou o Flamengo no Copa do Brasil. E o Atlético eliminou o São Paulo. Só isso. Essa Copa do Brasil está apetitosa. E você olha para o Atlético, você se pergunta, você fala, como é que isso foi possível? Né? A prova, essa Copa do Brasil, como tantas Copas, ela é a prova de que o favoritismo em Copas não vale absolutamente nada. É muito foco em 90 favoritismo em pontos corridos, beleza, tem um valor grande. Em Copa é outra conversa. Em Copa, cara, favoritismo aqui, você cai no... E o Atlético, né? Como o Atlético vai lidar com esse jogo da volta, tendo como prioridade a sobrevivência no Brasileiro, sobrevivência significa... Está sempre perto do grupo que vai voltar para disputar ali nas últimas rodadas realmente um retorno, porque nada é pior para o Atlético Paranaense do que não subir. Não existe nada. Você fala assim, entre ganhar o título da Copa do Brasil e subir. Subir, cara. Subir em 4º lugar, muito melhor. E convenhamos, o título da Copa do Brasil é inviável para esse time. A fragilidade do Atlético Paranaense está muito clara. Assim, o que ele poderia almejar, acho que nem pode mais, poderia almejar era o quê? Avançar para ganhar uma grana. Sim. Que vale muito. Aliás, nesse caso, vale muito para os dois, né? Sim. O dinheiro da Copa do Brasil e tudo mais. Mas realmente, mesmo pensando na grana, é o que o Calçade falou. Pensando na grana também, é mais valioso do que a premiação da Copa do Brasil, é você voltar para a Série A. E para o Corinthians, muda a Copa do Brasil a Copa do Brasil é salvar um ano trágico, se ele conseguisse. Que ele ganha uma vaga de Libertadores, ganha um dinheiro que vai... Ganha um título. Ele ganha um dinheiro que sabe o que dá para fazer com o dinheiro? Só lembrando, se ele for dá para vice, pagar o transferban. O transferban do Félix. Só lembrando que nós transmitimos, o Atlético Paranaense está a 6 pontos do 4º colocado. E a 6 da zona do rebaixamento. Então, a Série B está ali, né? Exatamente no limbo. Senhor Vitor Bina, já que o senhor pediu a palavra aí, o senhor é bom para esses momentos aqui, o pessoal gosta... Quando você fala isso é que vem coisa. O pessoal gosta de te ouvir sobre a arbitragem, o pessoal adora. Vamos lá. Eu te pergunto, o árbitro Vitor Birner, se estivesse em campo ou no VAR... Com os critérios do Campeonato do Brasil. Ou os critérios do mundo Birner. Vamos lá. Do futebol real. Você daria esse gol ou não? Eu daria o gol. Eu anularia o gol. Você anularia mesmo o gol? Anularia o gol. Tá. Porque... Bom, vamos por partes. No futebol brasileiro, eu já vi reclamarem de pênalti nesse lance antes do jogador do Atlético Paranaense cair. Eu acho que é ridículo marcar esse pênalti. Tá. Quando o jogador cai, eu não acho que é intencional, mas como aqui se conta demais a interferência na jogada, na hora da decisão, não é mais como antigamente, que é a intenção do jogador,
E quem conhece o futebol do campo, no mínimo 80% das vezes ele sabe se o jogador teve ou não teve a intenção de colocar a mão na bola. Mas como conta, a interferência da bola na mão é enorme. É um passe. É um passe. É o passe para assistência. Então, dentro dos critérios usados aqui, nesse lance eu nem discuto o critério, porque a interferência Você é acha muito que o critério grande. é um absurdo? Porque é uma baita interferência. Não, assim, eu não acho o critério um absurdo. Eu acho que eu não acho que todas as coisas do futebol antigo são boas. Eu adoro muitas coisas do futebol atual. Acho que algumas coisas do futebol atual não são todas boas também. Por isso que eu sempre as discuto. Mas eu acho muito pertinente você não validar esse gol. Assino embaixo. E assim, se você observar bem, não por esse ângulo, mas tem um ângulo que é posicionado atrás do gol, na hora que o jogador, que o Viveiros dá essa arrancada com a bola e tenta passar pelo André Ramalho, quando ele cai, o braço, que é o que toca na bola, funciona como uma alavanca para o passe, literalmente. Assistência com o braço. Assistência, uma pré-assistência. É um tapa, né? Nos tempos em que o que se discutia era a intenção, e isso sempre foi muito subjetivo, eu acho que as polêmicas sobre a marcação ou não de um pênalti, elas eram menores proporcionalmente do que são hoje. Claro. Quando se discute interferência. Porque são outros valores, né? É uma outra ciência para você validar, referendar ou não a marcação de um pênalti. Intenção é subjetivo, mas porque você está invadindo a mente alheia. Totalmente. Interferência é pior ainda, porque depende do que o árbitro considera que interfere. Mas, Rafa, o que tem de pior é assim, a regra do jogo, quem define lá na International Board e tal, quando eles falam em posição antinatural, eu duvido que eles tenham consultado algum professor Até biomecânico. porque metade das vezes a posição é natural. Para dizer o que é uma posição natural, o que é antinatural. Por exemplo, o que é uma posição natural para caminhar? É uma. O que é uma posição natural para correr? De lado ou de outra. frente? O que é uma posição natural para subir e cabecear uma bola? Exato. O seu braço, em todas elas, está numa posição diferente. E é natural para aquele movimento. E eles criaram uma regra de antinatural, que é um negócio assim que fere qualquer princípio de biomecânica. A regra do condomínio. Então, assim, é alguém que nunca viu aquilo, nunca estudou tal e define algo que não tem conhecimento sobre isso. Então, assim, é um absurdo. Porque tem umas... Às vezes o cara sobe para cabecear, ninguém sobe. Você sobe, você faz esse movimento. Ele te dá um impulso, ninguém sobe com o braço colado aqui. Aí o jogador, a bola bate aqui, ele marca o pênalti. Precaução, né? Hoje sobe por precaução. Você já viu, William? Só uma coisa, tem que fazer um intervalo, quero ouvir o Jean antes. O termo natural, o antinatural, na verdade, ele praticamente é um sinônimo do intencional ou não intencional. Porque quando você diz que o movimento é antinatural, você quer dizer, peraí, o braço dele não deveria estar. O natural seria aqui. Se ele está aqui e é antinatural, é intencional. Então, a lógica é a mesma. Quer dizer, você muda para um natural, antinatural, mas no fim das contas, o que se avalia para dizer que o movimento é antinatural é você dizer, não, ele teve a intenção de levantar o braço que deveria estar aqui, ele levantou e colocou aqui. Então, assim, na verdade é a mesma coisa. Aí você cria toda essa parafernália de regras, de novos termos e tudo mais, e não muda muita coisa. E eu estou plenamente de acordo, assim, em relação ao fato de que, cara, era menos... Criava-se menos polêmica quando você tinha até coisa porque, intencional ou não intencional. Eu fui rápido para falou. Se você pensar qualquer pessoa correndo em qualquer lugar do mundo, em qualquer esporte ou em qualquer brincadeira, ninguém corre com o braço para trás. Ou seja, quando o jogador está marcando, o cara está indo para a linha lateral da área. É uma aberração. O jogador não corre. E o cara que está correndo com a bola para fazer o cruzamento não está com o braço para trás. Isso, né? Se o problema, natural é o braço aberto. Se o problema é ser natural ou antinatural, isso é muito antinatural. Muito antinatural. Ele gera um movimento antinatural que prejudica o defensor. Cria uma desigualdade que não pertence ao jogo. Cria uma desigualdade por conta de uma regra que não é natural. Que não é natural. E só para falar um bastidor de redação, você já viu eu fazendo isso? O Calçade acho que também. Eu várias vezes vejo um time, e eu faço para provocar lá, pessoal. A bola tá na área, o cara tá cercado por 3 jogadores. E os caras estão marcando. Eu falo, levanta a bola na mão dele. Exatamente. Então é muito mais fácil você levantar a bola na mão deles do que você passar por 3 jogadores cercando, achar um passe ou chute. Eles mudaram a regra. Você poderia fazer um gol com a mão, tá? Se a bola bate ridículo, mas é a regra. Na sua mão e entra no gol, então era possível marcar um gol com a mão
sem a intenção, numa posição natural. E aí eles mudaram justamente para que um gol que tocasse na mão do marcador do gol, ele fosse invalidado imediatamente. Aqui é um lance anterior. Mas segue aí. Muito bem, como eu falei em vídeos anteriores, eu tentei ir lá na Arena da Baixada hoje, tentei comprar o ingresso, fui ali no site, entrei 5 minutos antes da venda acontecer, mas quando eu entrei já tinha uma fila de mais de 40 mil pessoas na minha frente, não consegui ingresso, fiquei de fora, mas no jogo aqui em casa, na nossa arena, com certeza eu estarei lá, porque aqui na arena a gente tem a arena aqui do lado de casa, então a gente vai em todos os jogos. Então vamos ter aí mais 90 minutos, pé no chão, mas eu acredito sim na classificação, acredito que aqui a gente vai bater o Atlético Paranaense. Se a gente jogou muito bem lá, a gente também pode fazer um futebol melhor ainda aqui, até porque o Corinthians em casa, ele tem outra postura, é um time muito mais agressivo ali diante da sua torcida. Então, Coringão aí com o pé na semifinal, vai dar tudo certo, eu creio. E se vir um Cruzeiro, se vir Atlético Mineiro, seja lá quem venha quem vier, o Coringão vai pra cima. Eu tô iludido e eu acredito sim que a gente pode conquistar mais um título aí esse ano, ainda levantar mais um título pro Coringão, pra gente fechar o ano aí com chave de ouro. Já levantamos o Paulistão, agora quem sabe aí a Copa do Brasil. Se você também acredita, já deixa aí nos comentários, eu acredito, escreve aí se você acredita. E é isso, fiel. Vou ficando por aqui, domingão tem Coringão de novo contra a Porcada, eu vou estar lá presente na Neoquímica Arena, vou fazer o pré-jogo, vou fazer o pós-jogo, então já se inscreve aí no canal pra você não perder nada, ativa o sino que toda vez que eu já subo um conteúdo aqui, você é o primeiro em receber aí no seu celular, no seu dispositivo, beleza? Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Coringão!